Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo a mais este domingo que nós estamos aqui nessa live, nesse domingo de manhã, falando sobre alguns temas que envolvem a autoestima. E nesses vários domingos, nós temos conversado sobre a codependência. Semana passada nós falamos sobre limites e codependência e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre comunicação e codependência, que tem tudo a ver com a questão dos limites, né? Se você está chegando agora, bem-vinda, bem-vindo. Me diz aqui nos comentários se você me escuta bem, se você me ouve bem, como é que está aí o som para vocês, para que a gente tenha este retorno. Tudo bem? Então vamos lá. O meu objetivo hoje é que vocês reconheçam quais as características da comunicação de vocês. Eu não vou entrar no tema muito profundo da comunicação. A minha intenção não é esgotar sobre a questão da comunicação codependente, mas trazer alguns pontos para que você se reconheça nessa dinâmica, como tem sido a sua comunicação. Nós temos vários autores que embasam isso. A comunicação mesmo, tem um livro que eu gosto bastante, que é esse daqui do Marshall Rosenberg, que é A Comunicação Não Violenta. Dele eu usei hoje apenas 2 poemas que eu queria iniciar aqui. O primeiro poema diz assim: A máscara. Sempre uma máscara, branca e segura na mão magra. Ela sempre tinha uma máscara diante do rosto. E em verdade, o pulso que a segurava com leveza era adequado à tarefa. Às vezes, entretanto, não haveria um arrepio, um tremor na ponta dos dedos, ainda que bem leve, até segurar a máscara. Durante anos e anos, fiquei curioso, mas não ousei perguntar. E então, no movimento grosseiro, olhei para trás da máscara e não encontrei nada. Ela não tinha rosto. Ela havia se tornado meramente a mão que segurava a máscara com elegância. Então, esse é um poema chamado A Máscara, está nesse livro aqui, Comunicação Violenta. Bem-vinda, Rosana. Que desse livro eu peguei dois poemas para a gente falar hoje, para embasar todo a nossa comunicação. Vamos lá. Então, relembrando um pouquinho, os codependentes são dependentes de alguma coisa ou dependente de pessoas. E aí tem aquela diferenciaçãozinha que eu trouxe para vocês. Os codependentes passivos são aqueles que dependem de algo, de um aditivo químico, de algo para fora. E tem aqueles que são os codependentes ativos. São aqueles que dependem das pessoas. São os que a gente chama os salvadores. Aqueles que fazem tudo pelo outro. Então, e a comunicação? Então, nós sabemos que a comunicação ela é essencial para uma vida bem-sucedida. E na nossa comunicação, ela traz o quanto nós nos apropriamos da nossa autoestima. Uma comunicação boa, saudável, ela é sempre clara, concisa e assertiva. O propósito da comunicação é transmitir sentimentos e informações, mas tem um ponto muito importante, que é a escuta. E aqui é que está o primeiro ponto. Na comunicação codependente, o codependente, ele tem uma dificuldade em escutar o que o outro está falando. Bem-vinda, Samira. Então, ele tem uma dificuldade de escutar o que o outro está falando. Por quê? Porque internamente, o codependente está vivendo um mundo paralelo.
em que estão por trás ali medo, vergonha, culpa e raiva ou ressentimento. Só que ele não tem, muitas vezes, clareza do que está acontecendo com ele. Então, numa narrativa, numa comunicação, quando alguém fala algo para ele, a sua tendência é não conseguir ouvir. E o ouvir na comunicação diz muito. Então, por exemplo, eu não sei se vocês... eu estou vendo aqui que tem algumas professoras aqui na live, e aí tem algumas crianças que quando a gente já começa a fazer a primeira pergunta, mal termina de formular a pergunta, a criança, né, o adolescente, as mães que estão aqui, ele já corre e já vai responder. Não é assim? Então, essa pessoa é como se ela tivesse uma certa ansiedade e ela não escuta aquilo que realmente ela precisa fazer ali. Então, ela já dá resposta naquilo, toda aquela tensão interna dela. Então, assim, é mais ou menos a escuta codependente. Ele não ouve o que a pessoa está falando na sua comunicação. Mas de pronto, ele quer responder, ele quer atuar, ele quer resolver. Até aqui, pessoal, como está? Aí, relembrando os nossos combinados. Quando o tema, ele está bom para vocês, não está pegando em nada, né? Que é muito doloroso, vocês colocam um coraçãozinho. Quando está pegando em algum ponto que é ruim para vocês, no primeiro momento que está doendo, você coloca o foguinho. Aí eu vou tentando e maneirando, conversando com vocês sobre isso. Então, na comunicação, além da gente expressar os sentimentos, trazer informações, a gente entende que tem um outro que está a nos escutar. Quando a gente se expressa na comunicação, nós temos algumas categorias. E que a gente pode dizer que sai das mais fáceis às mais difíceis. Então, num diálogo, a gente compartilha. Você pode compartilhar ou reivindicar informações e trocar. Está confuso. Ok. Está confuso o quê, Rosana? Me pergunta que eu volto. O que está confuso? Enquanto você vai formulando... Então, numa comunicação, eu compartilho, eu reivindico, eu troco, eu faço trocas. Isso é um dos pontos da comunicação. Então, quando eu vou comunicar algo, eu tenho alguns objetivos. E algumas pessoas, elas têm como objetivo compartilhar. O querer responder antes de pensar. Explica um pouquinho mais para mim, para eu entender. Também é uma categoria da comunicação o expressar pensamentos e opiniões. Então, quando eu estou num diálogo com alguém, eu posso ter no meu diálogo o objetivo de expressar pensamentos e opiniões. Então, a primeira categoria aqui no meu diálogo que eu trouxe com vocês era o quê? Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês e eu quero trocar experiência com vocês. Então, esse é uma categoria que está muito clara para mim na minha apresentação agora pela manhã. Só que essas categorias, elas podem não ser claras para a pessoa que está no diálogo e também, bem-vindo Luciano, e essa categoria, ela pode não ser uma categoria difícil para a pessoa que está, para o comunicador. Então, por exemplo, tem uma categoria chamada expressar pensamentos e opiniões.
Tem pessoas que têm dificuldades em expressar o que ela pensa, porque ela internamente ela tem aquele olhar que se eu disser que eu não concordo com isso que o grupo está falando, vão me fazer uma retaliação. Então a pessoa, ela fica o tempo todo meio que agradando a deuses e troianos, a gregos e troianos. Ela fica passando de um lado e passando do outro. Ela vai da direita para a esquerda e ela não busca um lugar que ela entenda que realmente, de fato, fala sobre como ela pensa. Então, a comunicação codependente, geralmente é essa comunicação que não é clara, não tem clareza. Você está conversando com alguém e você não sabe como ela pensa, o que ela pensa, como ela sente, o que ela sente. Entende? Agora, Rosana, que essa é uma das características do codependente. Um outro ponto, uma outra categoria da comunicação é essa escuta ativa. Como eu estou escutando numa comunicação? Bem-vinda, Érica. Como é que eu estou escutando? Eu sou aquele tipo de pessoa que quando a pessoa mal começou a falar as primeiras palavras da frase, eu já prontamente corro para responder. Ou não. Eu já digo assim, porque eu já sei assim, eu já sei o que ela vai falar, então eu já tenho uma resposta. Será que aquela pessoa, ela quer exatamente uma resposta? Porque eu sinto que eu tenho que dar logo uma resposta. Aí você entende que quando alguém faz uma pergunta e eu já prontamente nem ouvi, nem deixei a pessoa finalizar a pergunta, eu já atropelei a pessoa e já falei de que ali tem uma comunicação não clara, eu não escutei o que a outra pessoa estava falando por inteiro. Então, essa é uma categoria da comunicação. E tem pessoas que têm dificuldade nessa categoria. Tem pessoas que não conseguem falar porque não conseguem compartilhar uma ideia. Porque elas sentem que essa ideia é absurda e que as pessoas não vão ouvir ela, não vão ouvi-la. Outras pessoas têm dificuldade em expressar os pensamentos. Porque se eu falar, também não vão me ouvir, porque aquilo que eu vou falar não é interessante. Uma outra é, eu não vou falar na minha comunicação como eu estou me sentindo diante dele. Como eu estou me sentindo acuada diante da professora. Como eu estou me sentindo acuado diante do meu cônjuge. Por quê? A própria pessoa tem uma dificuldade nessa comunicação. Então, por isso que a comunicação da pessoa codependente, seja ela passiva ou ativa, ela não é assertiva. Ela não expressa a verdade daquele ser que dialoga com o outro. Então, por isso que ela não é uma comunicação clara, concisa, uma comunicação que escuta, uma comunicação que se abre para que o outro traz e para o que eu ofereço. Porque a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Eu levo e eu trago. Eu levo e eu trago. Na comunicação também, eu posso indicar os meus limites, dizer não. Ou dizer sim, se isso está tudo certo para mim. Só que, muitas vezes, o codependente tem essas inabilidades. Não foram desenvolvidas essas habilidades para quê? Para que ele se comunique de forma mais assertiva,
forma mais clara e forma concisa. Bem-vinda, Edna. Tudo bem até aqui? Eu vou ler um outro poema que está aqui nesse livro, Comunicação Não Violenta. Deste livro eu tirei esses 2 poemas, que é um livro que eu gosto bastante. Então tem na página 126 tem a canção de Brett. Por quê? Eu vou usar esse poema como um exemplo de uma comunicação não assertiva, de uma comunicação codependente. E a partir daqui, a gente vai trabalhar algumas características da comunicação inadequada do codependente. Se eu entender claramente que você não quer me dar nenhuma ordem, geralmente responderei ao seu chamado. Mas se você vier até mim como um patrão superior e poderoso, você se sentirá como se tivesse se chocado contra uma parede. E quando você me lembrar da forma tão reverente de todas as coisas que você já fez por mim, será melhor se preparar. Lá vem outro golpe. Aí você pode gritar, cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque. Nem assim vou levar o lixo para fora. Agora mesmo. Agora. Mesmo que você mude seu jeito, vai demorar um pouco. Antes que eu possa perdoar e esquecer. Porque para mim, parece que você não me via como outro ser humano. Até que eu estivesse de acordo com todos os seus padrões. E aí, gente? Muitas vezes fiquei calado ou evitei diálogo. Luciano tá falando. Muitas vezes fiquei calado ou evitei diálogo por perceber que minha fala seria ignorada ou ridicularizado. Isso, Luciano. Eu não sei se você assistiu as outras lives. Eu trouxe muito da questão, explicando alguns pontos do codependente. Eu acho que seria interessante você assistir as lives para trás, para você identificar algumas coisas aí. O que esse medo de ser ridicularizado tem a ver, tá bom? E aí, continua aqui com a gente, pra gente ir dialogando sobre isso. Então, aqui nessa comunicação, ó, se eu entender claramente que você não quer me dar ordem nenhuma. Então, algumas vezes, a gente começa a comunicação querendo dar ordem a alguém. Ou você sente na comunicação que a outra pessoa está dando uma ordem. Aí ele diz, geralmente eu responderei a seu chamado. Mas se você vier até mim como um patrão superior e poderoso, você se sentirá chocado contra uma parede. E quando você me lembrar de forma tão reverente de todas as coisas que você já fez por mim, será melhor se preparar. Não é algumas vezes as pessoas, nós podemos trazer no diálogo, mas eu já fiz isso por você de uma forma que muitas vezes você só quer expressar aquilo que você estava sentindo. Mas por haver alguns nós na comunicação, você não consegue entrar nisso. E aí ele fala, será melhor se preparar. Lá vem outro golpe. Aí você pode gritar, cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque. Nem assim eu vou levar o lixo para fora. Então, essa pessoa aqui talvez estivesse pedindo para o seu companheiro uma coisa simples. Mas essa comunicação, ela foi uma comunicação que desperta dores. Uma comunicação talvez violenta para essa outra pessoa que estava ouvindo. E aqui o pedido, o desejo que aquele que mencionou levar o lixo não se
não conseguiu atingir. E no final ela fala: não me via como outro ser humano, até que eu estivesse de acordo com todos os seus padrões. Entende o quão profunda é este diálogo? E a gente vai observar aqui alguns pontos dessa comunicação inadequada do codependente. Então, o codependente, como ele não consegue expressar os sentimentos, pensamentos, porque primeiro ele não reconhece a sua própria dificuldade. Os codependentes passivos, eles são mais tendenciosos a pedir. Eles pedem mais, exigem mais. Os ativos, não. Eles têm uma tendência a suprir. Ele é mais na relação aquele supridor. E porque ele está tão envolvido com outra pessoa, devido às questões lá do movimento de simbiose ou de trauma na infância, que ele desenvolveu para si um falso self, uma falsa identidade. Ele desenvolveu para si aquele senso de sobrevivência, de que se ele não tivesse colocado aquela máscara de bonzinho, de agradador, não conseguiria sobreviver. Então, o codependente, ele passa a vida toda, principalmente o ativo, passa a vida toda nessa função. A partir dessa identidade que ele criou falsa de si mesmo. Então, todo o olhar que ele tem para si é falso. Não conecta a verdadeira essência dele. Conecta apenas uma parte que está ferida, que a gente chama partes de sobrevivência. Então, é essa parte de sobrevivência que o codependente desenvolve durante toda a vida. E é com ela que ele está dialogando, olhando para as relações, se relacionando. É com ela que ele olha para si mesmo. Então, talvez, quando você sente de que o medo de ser ridicularizado, ele está aqui com essa pessoa, ou ele é uma sombra de algo para trás? Ele é uma sombra de uma experiência, de uma defesa desenvolvida dessas áreas de sobrevivência. Bem-vindo, Guilherme. E é isso que eu estou chamando você a olhar nessas lives todas falando sobre a codependência. E agora na comunicação. Então, por ter essas dificuldades de saber quem ele é, saber quais são os gostos, saber quais são suas necessidades, quais são seus desejos, e também expressar isso para o outro, o codependente, ele na sua fala, nas suas ações, no seu dia a dia, ele pode não deixar claro o que ele quer. Então, a primeira coisa, num diálogo com o codependente, ele pode fazer ameaças que não mantém. É um medo muito grande de confronto. Isso, Edna, tem um dos 4 pontos. Todos os codependentes varia dentro de si, uns mais, outros menos. Mas tem essa dinâmica interna. Medo, culpa, vergonha, raiva / ressentimento. Então tem esses 4 tópicos. Então, para uns pode ser mais medo e culpa. Para outros pode ser mais raiva e vergonha. Outros pode ser medo e raiva. Outros podem ter os 4, mas em níveis diferentes. Então essa dinâmica, ela está ocorrendo. Então, e aí o buscar olhar para a sua própria história, conhecer as suas dores, vai contribuir para que você conheça essa sua parte que está em dor, essa sua parte que foi, em algum momento da vida, na formação da infância, ela se viu lesada, essa parte, e entender de que
essa parte, ela não é toda você. Ela é apenas um pedaço. E trabalhar com essa história, trabalhar com este momento da sua vida, trabalhar com esse senso de proteção, essas partes que estão em dor. Então, quando vocês estão aqui nesses processos de, eu me identifico com essa característica, eu acho que eu tenho isso, vocês estão identificando uma partezinha de vocês. Uma partezinha da história de vocês, mas que não é todo vocês. E é aqui um princípio para se libertar e para curar, é olhar para essas dores, mas entender de que ela não diz tudo sobre você. Ela diz apenas uma parte de você. Porque se você ficar presa a essa partezinha, a sua vida, ela não flui. Você tem a sensação de que você está carregando pedra, que você está enxugando gelo, de que a vida, ela não é fluida para você e que a vida é apenas sofrimento. A vida tem, sim, suas dores, mas ela não precisa ser puro sofrimento. E quanto mais eu estou presa nessas dores, mais eu tendo a achar de que a minha vida é só sofrimento. E de que os outros têm o direito de serem felizes. E eu não. Os outros podem ser felizes. Eu não. E aí aqui a gente bate no senso de existir. Bate na autoestima. E aí você não tem força, autoconfiança, crédito próprio, valor próprio para olhar para a sua profissão, para olhar para o seu relacionamento, para olhar para os seus relacionamentos conjugais, de amizades, na sua relação com sua família. Entende? O quanto é importante você sim olhar para esta parte no processo da sua história, mas entender de que esta parte de sobrevivência não é todo você. Você é mais. Você tem mais. Você tem outras partes internas saudáveis. E a gente vai nesse movimento. Olha para essas partes e se conecta com essas partes que estão saudáveis em você. Tem um mito grego de Sísifo, de que ele foi condenado a rolar uma pedra durante todo o dia. Chegava lá no final do dia, a pedra rolava e ele descia. Muitas vezes, na nossa vida, a gente fica como Sísifo, carregando este peso e a pedra rola. Subindo este peso e essa pedra rola. Subindo este peso e essa pedra rola. E a gente conta uma história, a gente talha um destino como se fosse um castigo. E o Nathaniel Brand, ele diz assim, que o conceito que nós temos de nós mesmos define o nosso destino. O conceito que você tem sobre você, sobre quem é você, define o seu destino. E isso nós estamos falando de autoestima. Então, a pessoa, ela faz essa ameaça, mas ela não mantém essa ameaça. Você não vai arrumar os brinquedos, não? Você não vai arrumar os brinquedos, não, né? Tá bom. Eu vou cortar pra você o celular. Vai ficar o dia todo sem celular. Ai, mãe. Aí a criança vai lá, arruma. Não, minha filha, venha cá. Não precisa. Tô dando um exemplo simples. Mas vocês podem pensar aí. Faz uma ameaça, mas não mantém a ameaça.
Não estou dizendo que fazer ameaça é uma comunicação assertiva. Não. Mas aquilo que ela faz ameaça e ainda não mantém. Uma comunicação inadequada do codependente. Diz sim quando queria dizer não. Maria, vamos sair lá para a festa? É um grupo de amigas que eu não vejo há tempo, mas eu estou super cansada e eu não... Já tinha programado que eu não ia sair. Mas as amigas vêm e eu... Ai, meu Deus, estou cansada. Tá bom, vamos. E aí eu vou me arrumando e torcendo para que as amigas cancelem a saída. Digo sim quando eu queria dizer não. Quando o meu corpo dizia, você está muito cansada, você trabalhou muito, a semana foi gritante, você teve que apagar fogo durante toda a semana. Disse sim quando queria dizer não. Cede as coisas e faz coisas que jurou não fazer apenas para ficar em paz. O marido disse assim, vamos visitar a minha mãe. E ela tem dificuldades com a sogra. Cede. Vai fazer. Para ficar em paz. Não porque ela ressignificou a história com a própria sogra. Porque ela entende essa relação. O que é que está acontecendo aí? Não. Mas ela faz para ficar em paz. Esconde o que pensa ou sente pelo fato de não saber alguma coisa ou achar que não sabe alguma coisa. Algumas vezes durante a infância, essa criança, ela tinha pais adultos de que o pai sabia sempre de tudo. Então toda vez que ela ia falar, o pai tolhia ela, cortava. E ela ficou com a sensação de que ela não sabia de nada. Então aí ela pode desenvolver essa tendência de quê? De sempre enaltecer os outros. Olha como você faz isso bem. Ah, eu não sei fazer isso. Olha como... porque diz, aquela comida sua é melhor do que a minha. Então ela sempre valoriza muito do outro, não valoriza dela. Porque ela tem este olhar de que tudo que parte dela não serve, é inadequado, é imperfeito. As pessoas sempre farão melhor. Sim, nós temos pelo menos 100 pessoas que sabem falar de um tema melhor do que a gente, que tem mais experiência que a gente, que tem, pelo menos, estou falando por baixo, mas tem muito mais. A gente sempre vai encontrar pessoas que têm maior desenvoltura na fala, em várias questões de beleza, do que a gente. Mas não é esse fato. É o fato de eu achar que nunca aquilo que vem de mim tem um valor. Nunca aquilo que eu posso dar para o outro é suficiente. E aquilo que o outro vem a dar para mim também é suficiente. Como está até aqui, pessoal? Outra comunicação inadequada é que ele edita o que diz. Ou seja, faz cortes na fala para evitar polêmica. Então, se a pessoa quer dizer assim, eu acho você uma chata. Mas quem é que eu vou dizer que é chata? Será que eu posso dizer pro meu chefe que ele é um chato? Como é que eu vou dizer isso? Então, segue a vida editando a sua fala para evitar polêmicas e críticas. Complexo de rejeição. Sim, Ed. Ou Rosana. Complexo de rejeição, muito provavelmente. Dores, né? Várias dores aí atrás. Espera que os outros adivinhem o que pensam e compreendem e atendam às suas necessidades sem que você precisa perguntar ou pedir. É aquela pessoa que na comunicação diz assim,
Ai, eu queria tanto comprar aquela roupa, só que aí eu estou sem limite do cartão, meu acabou o meu dinheiro. Ela enrola para pedir a um amigo ou uma amiga, ao cônjuge mesmo, uma necessidade dela. Então ela vai jogando indiretas para que as pessoas ao seu redor sinta que ela tem uma necessidade e supra essa necessidade. Então essa é uma comunicação inadequada. É uma comunicação de que a outra pessoa, ela não tem a obrigação de adivinhar o que se passa na sua cabeça. A menos que você fale: fulano, você consegue comprar isso para mim? Ó, eu tal dia eu te dou dinheiro, assim, assim, assim. Isso é uma comunicação assertiva. Você expressa aquilo que você deseja, daquilo que você almeja. E aí, muitas vezes, as brigas do dia a dia, as dores, acontecem devido a essa fala. De você não conseguir expressar aquilo que você sente, aquilo que você tem como verdade para você. E aí, muitas vezes, a pessoa também ela pode utilizar de afirmações, de perguntas. Ela pergunta em vez de afirmar. As perguntas, elas são sempre boas porque a gente sonda, né? A gente sonda o espaço, a gente sonda o que a pessoa está pensando e vai entendendo, tirando ali do mundinho dessa pessoa o que significa isso, significa aquilo. Mas num diálogo, numa comunicação, todos os dias, você apenas, ao invés de responder, sempre perguntar, isso pode te levar a um caminho de fuga, de que você está fugindo, não fugindo do outro, mas fugindo de si mesmo. Um outro ponto da comunicação inadequada é que sempre está falando dos outros, está falando da vida dos outros. E muitas vezes entra aqui aquela famosa questão da fofoca, né? Que alguns dizem assim: eu não faço fofoca, eu apenas entrego essa fofoca, né? Não sei se vocês já viram essa expressãozinha que o pessoal começa muito a falar, de que não faz fofoca, mas entrega a fofoca. Então, muitas vezes a pessoa está sempre... Você chama aquela amiga que quando ela vem, a gente começa a conversar e você percebe de que ela não fala sobre si. A história dela é sempre sobre o outro. Sobre quem feriu ela, quem machucou ela, ou quem machucou ele, quem feriu ele. Sempre o outro que está errado, o outro que fez assim, o outro que fez assado, e nada sobre ela. Isso é uma comunicação inadequada. E ela permeia muito o dia a dia dos codependentes. Outra questão do codependente é dar conselhos quando não é solicitado. Sabe aquela pessoa que tem uma tendência a sempre ela ficar dando pitaco em tudo? Ela tem um pitaco para todas as questões de todo mundo, menos da vida dela. Essa é uma comunicação inadequada que também permeia essas questões. Muitas vezes também, a Tereza, bem-vinda, Teca. Muitas vezes também no diálogo é aquela pessoa que generaliza. Ela vai fazer o quê? Ela vai dizer, ela queria dizer assim, ó, eu não concordo com isso. Mas ela diz, ó, nós não concordamos com isso. E ela nem consultou as outras pessoas do grupo para dizer isso. Mas ela tomou a frente e disse, nós não concordamos por isso. Por quê? Ela não é o porta-voz do grupo. Ela está apenas usando a gente, nós, para ser porta-voz de uma dificuldade que ela tem em dizer para os outros de que ela não concorda com o que estão fazendo. Para dizer para os outros que ela tem pensamentos diferentes. E aí, algumas vezes, ter pensamento diferente num grupo familiar, num grupo de amigos, é a mesma coisa que ser rejeitado. É a mesma coisa que ser excluído. E ninguém quer ser excluído.
Porque quando a gente olha para um olhar sistêmico, nós temos a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Então, todos querem se sentir pertencentes. Todos precisam se sentir amados, aceitos pelo grupo familiar ou os grupos sociais que eles estão inseridos. Então, nessa comunicação inadequada, nessa comunicação do codependente, ele vai buscar muitas vezes isso. Esses recursos de dizer não, de não saber dizer não, utilizando a gente, nós, para expressar aquilo que ele quer, mas que de alguma forma ele não consegue expressar, então ele usa esse recurso e aí as pessoas de alguma forma não vai confrontar com ele, vai confrontar com o grupo. Tudo bem por aqui? Não revela as pessoas quando não gosta do que faz. Outro ponto. Não é capaz de revelar para as pessoas o que realmente ela sente, o que ela gosta, o que ela não gosta. Eita, tá pegando, né, Edna? Não pede uma comunicação inadequada do codependente é essa. Ele não pede, ele não sabe pedir, ele não sabe expressar com clareza as suas necessidades e vontade. Por isso ele vem usando todos esses subterfúgios que eu vim trazendo. De usar o nós, usar o agente, ameaçar, se esquivar, jogar indiretas. Por quê? Por isso, porque ele não consegue expressar claramente o seu desejo, porque está muitas vezes confuso para ele. Porque se eu expressar, eu não tenho o direito de expressar o que eu quero, o que eu penso, como eu estou me sentindo. E geralmente, nessa comunicação, ele evita conversar sobre problemas sérios. Sabe aquela pessoa que se esquiva? Sabe aquelas pessoas que se esquivam na comunicação, que não consegue falar sobre os problemas sérios? Quando alguém chama, um parceiro chama, vamos conversar tal coisa? Não, agora eu tô ocupado. De novo falar sobre isso? Então ele foge. E um último ponto que eu trouxe aqui é culpa. Culpa alguém por conta dos seus sentimentos. Aquilo que ele sente, a raiva, o medo, o rancor, tudo que ele tem aqui, ele transfere toda essa questão para uma outra pessoa. E o que está por trás? 4 coisas: medo, vergonha, culpa e raiva. Estes são os gatilhos por trás dessa comunicação inadequada. Ai, tá doendo, Rosana? Essa comunicação, esses são os 4 gatilhos que estão por trás dessa comunicação, que muitas vezes faz você não se sentir aceita, que faz você se sentir cada vez mais rejeitada, como vocês trouxeram aqui, com medo, como vocês trouxeram aqui. Entende como essas questões, elas são bem delicadas, mas você não vai conseguir resolvê-las. Bom dia, pura verdade. Isso, Tereza. Se você não olhar para isso, você não vai conseguir romper. Você não vai conseguir ultrapassar essa camada de dores e conectar essa camada... Deixa eu trocar o bonequinho, porque essa cor não tá legal. Você não vai conseguir ultrapassar essa camada de dores e integrar ela aqui com você. Porque a dissolução disso está aqui.
quando você olha para suas partes feridas e dolorosas, olha para os mecanismos que estão por trás dela, chora isso, chora algumas vezes no sentido figurado, outras vezes no sentido realmente literal, chorar, entende? Enfrenta, olha, passa os estágios de luto, busca formas e integra a sua parte saudável, olhando uma para a outra, dizendo: eu vejo você, minhas dores. Muito obrigada por vocês estarem na minha vida. Vocês têm uma razão de ser na minha vida. E eu digo sim, a minha história como ela é, como ela aconteceu, da forma como ela aconteceu. Aí aqui eu volto mais uma vez. Quando você faz essa entrega, essa aceitação, você não está sendo conivente com os crimes, se por acaso tem acontecido. Não é essa conivência que eu estou falando. É um nível maior de desapego. Porque todo o nosso trabalho, a gente vai olhar para a dor. Você vai olhar para a sua dor. Mas quanto mais você fica presa à dor, menos você consegue dar aquele salto de liberdade que você quer. Apenas quando você entende que aconteceu assim, que a sua história tinha esses caminhos, tinha esse percurso a correr, e você meio que faz as pazes com isso, você consegue se acalmar essa criança aí e integrar nesse adulto, nessas suas partes saudáveis, para que você possa dar um passo junto. Essa sombra, essas dores, a gente não pega elas, coloca num potinho e tampa. Não. A gente olha para elas. A gente integra elas. Para que ela não se transforme em algo além do que ela é. Tudo bem? Bem-vinda, Shirley. Então, por que muitas vezes a pessoa utiliza esses medos que distorcem a comunicação? Muitas vezes por trás do medo tá aquela questão: não vou falar, porque se eu falar, eu não vou ser apreciado. Toda vez que eu falo, as pessoas rejeitam a minha fala. E aí eu vou contar uma história pessoal. Na minha infância, a minha avó paterna, que eu amava muito, porque ela já é falecida, ela sempre, ela dizia lá no Nordeste, que eu venho do Nordeste, ela dizia assim: ai, Aparecida, você é muito resplash. Tudo você sabe. Tudo você sabe. Era uma criança. Mas quando eu era pequena, hoje eu não falo tanto, né? Eu me expresso mais e eu tô trabalhando e venho trabalhando há muito tempo vários bloqueios mesmo da questão da comunicação, não medo de falar, mas algumas vezes fazer recortes daquilo que eu vou falar, porque eu tenho medo de ser mal interpretada, porque era assim a minha visão na infância. Então toda vez que eu ia falar, essas vozes da minha avó ficaram gravadas na minha cabeça, assim, de que tudo eu sabia, tudo eu tinha uma resposta, que eu era resplash. Então essa fala dela, isso ficou gravado durante muito tempo. E eu me lembro na adolescência, eu fiz escola técnica federal. Minha primeira formação foi em química. Na escola técnica, gente, quando tinha os trabalhos em grupo para eu fazer a apresentação, meu coração
Gente, meu coração estava aceleradíssimo, era dor, eu tinha aquela angústia, embora quando eu abrisse a boca para falar, as pessoas sentiam, gostavam de eu falando, mas eu sentia dor, sabe o que era dor? Eu sentia como que estavam arrancando o meu coração. E eu passei muitos anos com aquilo. Eu fiz a escola técnica, na época eu fiz 4 anos de escola técnica, e fui fazendo outros cursos, até no desenvolvimento pessoal eu conectar este medo com aquela fala da minha avó. E foi um processo lindo de libertação. E tinha 2 coisas associadas. Uma era a minha fala, e eu me lembro da minha terapeuta Marta. Amo você, Marta, eu sei que ela não está aqui. A Marta me ajudou muito nesse processo de descobrir, minha psicóloga, descobrir essa questão. Não era, ela não estava dizendo para eu não falar muitas vezes, mas era aquela carga que, enquanto criança, eu não conseguia, eu não sabia como falar e saía de todo jeito. E aí ela usou o recurso que ela tinha. Então eu passei por um processo de liberação de perdão, porque eu liberei este perdão nessa minha história com ela e a marca que ela me deixou, que eu atribuí para mim, o sentido que eu atribuí para mim. Outra era em relação ao meu nome, Maria Aparecida. Eu tinha maior dificuldade com o meu nome. Eu não gostava do meu nome. E eu me lembro que nesse mesmo período da adolescência, eu tinha uma professora que era gaúcha, né? E eu tenho bastante gaúcho na minha vida. Essa professora que era uma professora de basquete eu era atleta, eu jogava basquete, a professora Salete, ela me chamava de Maria Aparecida. Então, ela foi a primeira pessoa que chamou meu nome Maria Aparecida que eu passei a gostar. Então, mas mesmo assim, durante muito tempo, eu vinha com aquela questão de Maria, eu implicava com a minha mãe pela questão porque é que eu era Maria, entende? Hoje eu já tenho toda não uma explicação, mas uma acomodação dentro do meu coração. E hoje eu adoro quando as pessoas me chamam de Maria Aparecida. Maria Aparecida, quando as meninas aqui nos atendimentos online me chamam de Maria, e algumas pessoas no presencial me chamam de Cida, entendeu? E algumas pessoas me chamam de Maria Cida. Então elas vêm. Então não me importa para mim se é Maria Aparecida, se é Maria Cida, se é Maria. Eu encontrei aquela minha essência, aquele meu lugar. Mas essa coisa da fala e do meu nome tinha este ponto. Entende? Então eu contando um pouquinho dessa história, eu chamo vocês a olharem também para o que não ficou resolvido na história de vocês. E a observar esse medo de não ser apreciado, de ser criticado. Talvez o medo aí por trás seja de que se eu falar, eu vou causar uma ruptura no meu relacionamento, que está muito bem, obrigada. Ou talvez seja o medo de cometer o erro. Aí se eu falar algo errado, e aí se falar algo errado? Diminui a sua capacidade? Outras vezes o medo é para não sofrer retaliação. De que um grupo vai, sabe? Aqueles grupos que levantam as bandeiras e que fica pegando os haters, fica pegando no pé do que um fala e o que outro fala e fica... medo de sofrer retaliação. Outro ponto pode ser ferir os sentimentos de alguém, porque os meus já foram feridos ao longo da minha história. Ou mesmo aquela questão de, se eu for falar, eu posso soar como autoritário, impositivo ou opressor. E essa é uma palavra, quando a gente se expressa com algumas vezes de firmeza, algumas pessoas combatem esse autoritarismo. E a gente, durante ao longo, né, da construção social,
nós temos essa questão do autoritarismo muito forte em como a gente lida com ele. E algumas vezes nós temos alguns preconceitos de várias palavras. E essa semântica que está por trás dessas palavras, elas muitas vezes impedem de a gente se expressar. Uma delas é o egoísmo. Várias vezes as pessoas me perguntam, mas Maria, eu fazer isso não é egoísmo? Mas Maria, eu buscar isso aqui, isso é amor próprio, é egoísmo? E aí nós temos muitas palavras banalizadas no dia a dia. E nós não conseguimos. Aqui, muitos amigos me elogiam, dizendo, você sempre tem a palavra certa. E isso me incomoda. Não soa como elogio, justamente porque eu sei o esforço que é. Edna. Pode ter várias questões aí. Mas algumas vezes eles podem estar realmente dizendo que você tem a palavra certa. E tudo bem você ter a palavra certa. Só que aí o que parece que você está me trazendo é que tem algo aí, né? Que te incomoda. E aí talvez, como você já está fazendo, olhar para esse processo de incômodo e ir deixando essa carga. E não querer muito, que é uma meio que tendência nossa, de querer agradar. O codependente, ele busca muito agradar. E de uma forma geral, então, por exemplo, aqui nas psicoterapias, nos trabalhos, o pai, mãe, os pastores, padres, quem está na frente tem essa tendência, ainda cada um numa medida, mas de querer agradar. E algumas vezes não dá para agradar. Eu tenho que estar consciente daquilo que eu estou fazendo. Porque se eu for falar, se muitas vezes eu não for fazer uma intervenção porque não agrada, eu estou presa nisso. E isso não faz nem que eu avance, nem que a outra pessoa avance. Então, algumas vezes, o ser firme, o puxar algumas coisas, isso é necessário. Então, qual é a medida da bondade? Quando a gente olha muito para o olhar sistêmico, a gente vai vendo muito essa ordem da ajuda. Tem uma medida para ajudar. A gente não sai ajudando todo mundo assim. E aí, um ponto, uma das primeiras lives que eu trouxe é o codependente saber o que é bondade e o que é aquela codependência que se usa de bondade. E aí a gente tem muitos conceitos que mesclam na nossa cabeça com a questão de empatia. Empatia não é caridade. Empatia não é, eu posso sim, devo, se eu tenho mais, em retribuição, fluxo da vida, daquele. Mas muito mais do que dar toda hora o peixe, ensinar a pescar. Mas tem hora que eu preciso dar o peixe tratado, assado, cortado e colocado na boca. Mas tem hora que não. Tem hora que aquele serzinho, ele só precisa que a gente pegue e diga não. Já passou essa época, agora tal. E aí eu passo sempre isso, pra gente observar. Isso muito no trato com as crianças. Quando a criança é pequena, ela precisa muito que a mãe dê a mamadeira, dê o peito. Mas quando ela vai chegando para um ano, a mãe já vai ensinando a ela a usar os talheres, a comer, porque essa criança precisa desse desenvolvimento para a autonomia dela, porque a gente não dá autonomia para as pessoas. A gente propicia situações para que elas desenvolvam a própria autonomia, porque elas já têm lá dentro. Só está apenas camuflado, está muitas vezes enterrado por meio desse processo de dor. Então, eu vou fazendo esse movimento. A Jaqueline Marques diz o seguinte: nossa, Cida, também não gostava do meu nome. Estou aprendendo a gostar e entender os motivos por não gostar quando me chamam de Jaqueline. Seu nome é lindo, Jaqueline, né?
E aí, muitas vezes, olhando para esses processos, Jaque, sistêmicos mesmo, né? Então, eu venho de uma família de Marias. Tenho várias Marias, né? E Maria, a gente sabe o peso ancestral que tem sobre esse nome. E aí eu olho para a minha história, que diz Maria, mulher, negra, pobre, nordestina, lugar de fala, entendeu? Vida de uma família só de mulheres. Então tem muitas coisas aí por trás. Então quando, assim, tem um incômodo ali, olha para o incômodo, não foge do incômodo. A nossa tendência maior é isso. Quando a gente tem um incômodo, que a gente nota um incômodo, o que, que a gente faz? A gente, muitas vezes, ou coloca para o outro, você muitas vezes coloca para o outro, eu muitas vezes posso colocar para o outro, ou eu posso tomar aquilo como meu. Então, quando for iniciar essa live de hoje, 20 minutos antes, o meu coração estava muito acelerado. E eu faço, as meninas que passam comigo no atendimento, elas sabem que eu sempre puxo elas para o corpo. Porque a gente vai fazer esse processo de entendimento mental, a mente precisa compreender, mas a mente não cura. Porque a mente, a função dela é organizar. Ela quer organizar o que está bagunçado. Mas a organização em si não cura. A gente tem que acessar. Eu preciso descer, você precisa descer nesses espaços de muitas vezes de dores. Para entrar neste processo. E aí o corpo, ele vai guardando as marcas. Vou ter mais live na frente que a gente vai falar sobre essas questões, porque já está dentro do tema que vocês pediram. O corpo da gente, ele traz. E naquela hora, eu sempre faço meditação. Eu uso muito de mindfulness, eu utilizo a prática do mindfulness na minha vida. Nas terapias, quem está comigo aqui e nos grupos, a gente faz muito essa prática para a gente desenvolver o olhar de sentir o corpo. Então, eu estava com uma pressão aqui muito grande. E aí eu comecei a focalizar isso dentro de mim. E aí, na hora, veio bem assim a frase: você não precisa agradar. Na minha mente, não estava nada para agradar. Mas, de alguma forma, este tema de comunicação despertou em mim esta ansiedade por agradar. Entende? E aí, isso se conecta com toda a fala que eu trouxe para vocês da minha história com a minha avó. De que toda vez, enquanto adulto, que eu ia falar, é essa memória que o meu corpo repercutia. E hoje ela traz isso. Hoje veio um minutinho. E eu fiquei aquilo não. E aí eu trabalhei, eu chorei. Aí eu fiz todo um processo de coisas, né, que eu utilizo de acolher essa dor. No primeiro momento eu fiquei só olhando para isso, para identificar o que é meu e o que é do outro. E aí eu poderia muitas vezes dizer, não, é porque eu vou abrir uma live e vai vir muitas pessoas. E eu sei que tem várias pessoas com dificuldade de dizer não, tal. Não, isso é balela. Eu fiquei em mim, não. Eu conecto isso comigo, com a minha história. E aí veio o agradar. Eu não preciso agradar. Você não precisa agradar. Tá tudo bem que na infância, algumas vezes, você, nós usamos esse recurso de agradar. Mas hoje, você pode fazer diferente. Você pode olhar para essa história e ir ressignificando. Bem-vinda, Lucimara. Atitude negra. Essa palavra certa é o meu medo de machucar o outro e cair no embaixo. Pronto. Você descobriu. E talvez aí isso sirva neste momento, Edna. Depois você vai ver que talvez tenha outras coisas para trás. Talvez não seja o medo do embate. Talvez você descubra outras coisas aí por trás. E tá tudo certo.
Não preciso descobrir tudo de uma vez. E nem tem como. Você vai descobrindo aos poucos. Por isso, entende, gente, que isso é um processo. É um processo de autodescoberta. Não é 10 passos para você se livrar da codependência. Muitas vezes a gente faz até essa jogada de marketing para chamar a atenção da pessoa. Mas não se resume, porque também não é uma linha reta. É um sobe, desce, vai, volta, vence, vai. É tudo isso. A vida é cíclica. E aí, quando eu falo um processo, muitas vezes a pessoa tem uma visão de processo, passo 1, passo 2, passo 3. A minha visão de processo não é assim, passo 1, passo 2, passo 3. Ele é este movimento que vai buscando, vai tirando, vai colocando, vai acrescentando, vai retirando, vai muitas vezes ali ficando ali, depois abre. É isso. É o movimento da vida. Contrai, expulsa, contrai, expulsa, contrai, expulsa, contrai, expulsa. É esse. Tá tudo. Talvez você esteja preocupado com o que a outra pessoa vai pensar, em vez de você considerar os fatos reais. Você, seus pensamentos e sentimentos. E muitas vezes, falar sobre esse problema pode dar a sensação de que você está em uma situação ameaçadora. E de que sua única opção é acusar, esconder, mascarar a verdade, pedir desculpas, concordar, agradar, acalmar ou até controlar os sentimentos da outra pessoa. Tudo isso vai acontecendo no diálogo do codependente quando ele não expressa. Ele tem, muitas vezes, inconsciente esse objetivo. Não, eu não vou falar, porque senão eu posso estar acusando. Não, porque aí mascara a sua verdade. Pede desculpas, quando muitas vezes ele está na razão. Concorda, discordando. Acalma, enquanto lá dentro ele está... E aí ele vai. Entende? Isso é chamado de manipulação defensiva. Você está manipulando para se defender. Esse é um recurso que o codependente usa muito. Manipula para se defender. Manipula por meio de quê? Do meio disso que eu falei. Quando não fala, ou quando acusa, quando não se expressa verdadeiramente, quando pede desculpa quando não precisava pedir desculpa, quando concorda quando não precisava concordar, quando agrada quando não precisava agradar, acalma quando não precisava acalmar, controla quando não precisa controlar. Isso tudo é forma de manipulação defensiva. Atitude negra é como a linha da vida numa máquina de hospital. Pronto, ótima metáfora para você. É isso. Pra gente chegar, estamos chegando ao fim, algumas perguntas vocês poderiam se fazer para não cair, sabe? Nessa história dessa comunicação inadequada ou pouco assertiva. Quando você for falar, você pensa assim, minhas palavras, o que eu tô falando, é coerente com a minha verdade interior? Ou eu estou alterando essa verdade? Provavelmente vai haver um tchutchu aqui entre o seu pensamento que vai dizer sim, sim, e com o seu corpo. Talvez, observem, talvez o seu corpo, ele sinta um desconforto em alguma parte. E aí você vai entender de que está havendo essa incongruência do seu ser. Quando eu falo uma coisa e eu sinto outra, o meu ser não está íntegro. Então, por isso que algumas vezes, quando você se olha no espelho e que você vai dizer eu sou capaz, não consegue. Porque tá sedimentado, tá cortado isso internamente. E um dos pilares da autoestima é esse. Integridade pessoal, ter coerência com aquilo que eu descobri de mim, com aquilo que realmente eu sou e integrar essas partes. Uma outra pergunta, com que frequência
eu faço perguntas em vez de declarações. Se perguntar, eu estou fazendo uma afirmação do meu ponto de vista? Ou eu estou fazendo sempre perguntas, só perguntando, só perguntando, só perguntando? Interessante. Quando eu vou me explicar, eu falo, eu Aparecida, eu Maria Aparecida, acho isso, isso, isso? Ou olha, a gente acha isso, isso e isso. Observar. Eu, Maria Aparecida, consigo expressar meus sentimentos sem dizer você? Eu consigo dizer, ai, sabe, aquela dor que eu estava sentindo é porque eu estava com vontade de agradar. Algo na minha história conectou lá com a minha infância. Fazer-se essas perguntas. Uma outra pergunta. Eu realmente escuto o que o outro está comunicando? Quando eu me expresso, eu sou clara e concisa? Tem clareza? E a clareza, muitas vezes, você pode até usar algumas muletas de comunicação, né? Realmente, a gente tem várias que a gente usa. Mas isso, muitas vezes, não tira a clareza. Porque a clareza ela é mais profunda. Mas eu tô sendo clara? Eu consigo pegar um conteúdo grande e sintetizar? Como é que tem esse meu poder de síntese, minha concisão? Sou capaz de dizer não? Como é que está? Como é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo muito sim para todo mundo e não para mim? Estou dizendo muito não para todo mundo e muito sim para mim? Também está no outro ponto. Eu faço pedidos diretos e educados para satisfazer meus desejos e necessidades? Eu consigo dizer assim, olha, hoje eu estou com vontade de comer bolo. Vamos naquele restaurante que eu tanto gosto? Eu consigo dizer isso? Ou eu fico, ai, mas eu queria tanto comer aquele bolo de fubá com goiabada. Ai, mas não sei o quê. Ou eu fico naquela história. Então, essas são algumas perguntas para vocês se fazerem, para se observar. Eu espero que tenha sido proveitoso essa 1 hora que nós passamos aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar essa pergunta. Se não, nós vamos encerrar este momento. Eu encerro este momento e na semana que vem nós retornamos com um outro tema, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar essa live, não só essa, as outras aí, muito obrigada. Compartilhem com alguém que vocês acham que tem uma conexão com esse tema, tudo. E é isso. Tá bom, gente? Muito obrigada. Bom domingo para vocês e boa semana. Gratidão, Rô. Tereza Rô, foi muito bom. Obrigada. E aí, Teca, não sei se você assistiu as outras lives. Tem outras lives aí aqui no perfil, pode assistir. Foi incrível como sempre. Muito obrigada, Edna. Você está sempre aqui, muito obrigada. Você está sempre aqui com a gente. Vamos lá, você, Rosana, tem uma galerinha aqui bem fiel. Bom dia, bom domingo para você. Bom dia, Jaque. Fiquei muito feliz que você entrou, Jaque. Fica aqui todo domingo, assiste lá as lives que já estão gravadas aí, tem coisas interessantes, tá bom? Beijos. Tchau, gente.